Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Daniel, capítulo 1, primeiro capítulo do livro do profeta Daniel. Aqui nessa Bíblia, que é a King James atualizada, o capítulo de Daniel tem como título o primeiro, Daniel na corte de Nabucodonosor, versículo 1 diz: No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucuduri-Utsur, ou Nabu, proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor nas terras de Sinar, isto é, a região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônio quer dizer Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua. E Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens, que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se parecesse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, o imperador. Aqui nessa tradução, a King James atualizada, existe um comentário que diz que Jerusalém foi destruída completamente alguns anos mais tarde, aqui do sítio de Babilônia contra Judá. Conforme o sistema babilônico de calcular os anos do rei, o terceiro ano de Joaquim teria ocorrido em 605 a.C., considerando que seu primeiro ano completo de reinado começou exatamente no dia de Ano Novo, depois da sua ascensão em 608. Por outro lado, de acordo com o sistema judaico, que tradicionalmente contava o ano da ascensão, inclusive, como o primeiro ano do reinado, esse era o quarto ano de Joaquim. Judá, portanto, foi desterrado e levado cativo para a Babilônia por incredulidade, idolatria e desobediência à palavra de Deus, pecados que se repetem há milênios na humanidade. O povo de Israel não mais se preocupava em adorar a Deus como devia, tampouco em guardar os princípios da aliança, os anos sabáticos e fugir da cultura pagã e seus deuses. Na primeira deportação, em 605 a.C., estava o jovem Daniel e na segunda Ezequiel. Houve também uma terceira remessa de cativos, em 586, quando os babilônios arrasaram a cidade santa, Jerusalém, e a casa de Javé, o templo. Outro comentário aqui, na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, diz que o significado desses 4 nomes hebraicos afirmam a sabedoria e a misericórdia de Deus. Daniel significa Deus é juiz. Ananias significa Deus é piedoso. Azarias significa Deus ajuda e Misael significa quem é igual a Deus. Os significados de seus novos nomes contradizem a verdade de seus nomes originais. Daniel passa a chamar-se Beltzazar, que significa Bel proteja. Ananias passa a chamar-se Sadraque, inspirado por Acu. Misael passa a chamar-se de Meseque, ou pertencente a Acu. E Azarias passa a chamar-se Abednego, ou servo de Nego. Já aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, o comentário diz que o capítulo 1 é a defesa de Daniel e seus amigos. O profeta estabelece o contexto de seu livro, narrando a sua e de seus amigos história pessoal de cativeiro, treinamento, fidelidade e serviço ao rei Nabucodonosor. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo Cronológica, um comentário relacionado ao capítulo 1 de Daniel. Na verdade, o livro como um todo diz que a Babilônia estabeleceu seu domínio sobre Judá, conquistando-os, aprisionando o rei Jeoaquim e levando o grupo de reféns de Jerusalém para a Babilônia, incluindo Daniel. Daniel foi elevado à posição de conselheiro do rei Nabucodonosor. Com a ajuda de Deus, Daniel interpretou 2 dos sonhos do rei. Os 3 amigos de Daniel foram salvos da morte certa na fornalha de fogo ardente, e até mesmo Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Judá. A vida de Daniel é um retrato do triunfo da fé. Que Deus possa nos conceder esse tipo de fé para que também possamos viver corajosamente todos os dias. Essa daqui então foi a leitura de Daniel, capítulo 1, juntamente com alguns comentários sobre esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.